Olá, sejam muito bem-vindos. Que bom a gente poder tirar tantas dúvidas sobre esse assunto que andou movimentando, inclusive, as redes sociais, internet, né? Olá, Vivi. Boa tarde, sim. Vamos falar hoje desse tema que recebemos inúmeras perguntas no Instagram. Ah, posso usar? Não posso usar? Devo suspender? Então hoje a gente vai falar disso. Eu imagino. E qual que é o real risco, de fato, então, do benzeno? Então, deixa eu só fazer uma atualização para quem não está tão ligadinho assim em redes sociais. Mas tem umas 3 semanas, né? 2, 3 Sim. semanas, que o FDA norte-americano retirou de circulação um produto específico de uma grande marca da indústria da beleza por níveis de benzeno acima do permitido. E daí os pacientes ligaram para a gente, né? Mandaram mensagem no direct. E aí, doutora, como é que faz? Isso pode, isso não pode? A gente já começa falando que aqui no Brasil, essa formulação, esse produto existe no Brasil, mas com formulação distinta dos Estados Unidos. Então, assim, a substância que é o peróxido de benzoíla, que faz parte da composição desse cosmético nos Estados Unidos, aqui a fórmula é diferente, então não tem. Então, aqui os produtos que são produzidos Essa fabricados marca aqui, específica que a gente não vai falar, mas que é um Tá. gigante da indústria da beleza, a versão brasileira dele não tem peróxido de benzoíla. Então, por isso, não teve recall de farmácia do produto, nada disso. Só nos Estados Unidos. certo. Mas, eventualmente, né, a galera que vai para fora adora Exatamente. fazer umas comprinhas de beleza. Tem então, muito disso. O paciente sempre vira pra gente: ah, doutor, eu vou viajar, o que eu trago? A minha resposta padrão geralmente é nada. Não traga nada. Porque Traga tudo boas tudo é lembranças. mais caro lá. Compre um chocolate gostoso Com pra dólar você tão e pra alto. mim. Geralmente essas compras de farmácia, as pessoas tinham muito isso, né? De visitar a farmácia. A gente visita a farmácia, né, Regina? Pra saber o que a Ai, indústria eu tá fazendo de gosto. inovador, mas comprar mesmo, a gente não compra nada. Porque, assim, geralmente, por mais que tenham a mesma versão, a versão norte-americana ou europeia daquele produto, às vezes muda. Ou a indústria, Uhum. ela adapta para a realidade daquele país. Isso acontece muito com creme hidratante, né? Tem um creme Isso. hidratante famoso que as pessoas adoravam trazer, porque aqui, enquanto no Brasil ele custa R$ 100, lá ele custava US$ 14. Hoje tá quase R$ 100, né? Pois tá tem tudo. dificuldade, Tudo né, Mas eu caro. cara? sempre falava isso, a formulação desse de US$ 14 é totalmente diferente com a formulação mesmo? do veiculado aqui no Brasil. Então ele foi feito Às para a pele vezes eles brasileira. repetem a fórmula, às vezes não, eles adaptam para a realidade brasileira. Sim. Por exemplo, o europeu tem a pele extremamente seca e o brasileiro tem predomínio de pele oleosa. Sim. Então, como que eu vou trazer exatamente um protetor solar de pegada hidratante para o Brasil? Vai dar errado. Nossa, Então, mas eles adaptam. Então, nem sempre o produto que a gente encontra lá pode ter o mesmo nome, a mesma marca. No mercado nacional é diferente. E até tem substâncias que são permitidas pelas agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos, e não são aqui. Então isso também influencia na composição do produto. Nossa, Então essa mas coisa isso de é comprar exato. dermocosmético no exterior às vezes não funciona bem. E como a é gente um vai falar. alerta, né? Porque É. eu mesma vinha, às vezes, assim, com vários produtos que até venciam, gente. Não dava nem tempo de usar A gente adora, né? Vamos comprar. Por isso que eu falo, traga os chocolates. tudo. Vale mais a pena, né? Nesse caso em específico, o que aconteceu? O benzeno aqui no Brasil, ele é remédio. O peróxido de o benzeno não, perdão, gente. Apaga essa fala. O peróxido de benzoíla aqui no Brasil é remédio. Ele não é vendido como um cosmético. Então, para você ter acesso ao peróxido de benzoíla, que a gente usa na dermatologia há mais de 30 anos, com segurança, ele é de prescrição do dermatologista. Tem uma coisa que ele é sensível ao calor extremo. Então, quem já usou esse tipo de remédio vai lembrar que provavelmente estava com acne ou rosácea e o dermatologista falou: olha, esse remédio você tem que guardar na geladeira. Ah, esse já é um alerta. Então, é um remedinho que a gente guarda na geladeira, porque não pode ter essa labilidade de temperatura muito extrema. Geralmente ele sofre alteração com temperaturas acima de 40 graus. Nesse teste que deu esse bafafá nos Estados Unidos, eles colocaram a temperatura de 70 graus, gente. É muito muito alto. acima. Poxa, qual é o... Gente, tem deserto do Saara, né? É. Qual é o ambiente que tem 70 graus? É uma coisa que a gente fala também pro paciente, né? Geralmente o estudo clínico, a gente coloca as substâncias, as drogas, numa situação absurda. Por exemplo, para saber a toxicidade Extrema, de um né? remédio, a gente usa 30, 40, 50 vezes a mais o limite para um ser humano. Então, são testes clínicos que para testar essa segurança. E outra coisa do benzeno, para as pessoas assim não ficarem muito assustadas,
Todos estamos em contato com o benzeno o tempo todo. O benzeno é muito comum no ambiente urbano, ele está presente na poluição, ele está presente, enfim, nos Eu nossos até estava atos conversando com diários. você, né, Vivi, antes Exato. da Uhum. gente entrar no ar. Gente, quer um ser humano mais exposto ao benzeno do que o atendente, o frentista do posto de gasolina? Exato. É o Ele tempo está mexendo inteiro. benzeno em altas porcentagens por mais de horas por dia, né? Porque o benzeno é um solvente químico encontrado principalmente no petróleo. Então, solventes, gasolina, fumaça, resinas químicas, tudo isso tem benzeno. Então a ideia é não deixar ter mais uma exposição. Então, já que a gente é tão exposto, para que usar um produto que vai te expor mais enfim, aumentar esse risco? Agora, esse excesso de concentração, ele pode ser prejudicial à pele, mesmo que não No seja, caso, a gente seja não aquecido? A gente não usa benzeno na pele. Primeira Uhum. coisa é deixar isso claro. O peróxido de benzoíla, ele é uma molécula química que, se aquecida a uma temperatura muito maior, ele pode ficar não estável, instabilizar e converter em uma pequena porcentagem em benzeno, tá? Nos Entendi. Estados Unidos, eu acho que nesse teste clínico, eles submeteram a 70 graus, eu acho que 6% virou Convertir em benzeno. E daí já é Uma uma concentração alta. concentração alta e tóxica. E pode dar alguma reação na pele, uma alergia? O problema não é a pele, o problema é o risco de câncer, principalmente de Leucemia. cânceres de sangue, né? As Sim. leucemias, os linfomas. Então, assim, o problema é isso. O acúmulo de benzeno aumenta o risco de câncer, principalmente os cânceres hematológicos do sangue. Mas não dá nenhum sinal. Assim, o câncer normalmente não dá nenhum sinal, Não, mas o problema ele, não é da além pele. do problema, né, desse risco cancerígeno, pode também, numa concentração elevada, ou a pessoa de repente não colocou na geladeira, enfim, Uhum. o que é utilizado aqui no Brasil, pode dar alguma reação na pele que chame a atenção? Não, o próprio peróxido de benzoíla, quem já usou algum tratamento de acne, sente uma irritação inicial, mas isso é próprio da molécula, isso é o esperado para aquela ação. O benzeno, a gente não Ele causa não vai saber falar. uma certa... seca a pele, né? É por Ressecamento. isso que é tão legal para paciente com pele acneica, paciente que está sofrendo de acne, ele seca a pele. Então, ok, a gente pode usar peróxido de benzoíla com segurança. Na dermatologia, a gente usa isso há mais de 30 anos, desde que esse remédio seja acondicionado em condições ideais de temperatura, né? Geralmente, a gente pede para o paciente colocar em refrigeração, para que tenha uma segurança maior. Você não vai deixar o seu remédio de acne dentro do carro, né? Que Pegando muita gente sol, faz, né? protetor solar, necessaire dentro do carro, isso é péssimo. E Porque tem esquenta algum muito. percentual ou algo ali nos ingredientes, na fórmula, que o paciente deve ficar atento na hora de comprar essa medicação? Não, sinceramente não. Não? Se Não. o médico prescreveu, o dermatologista prescreveu para você, pode ficar tranquilo, que a gente só usa produto seguro, porque antes de tudo, nós queremos os nossos pacientes tranquilos, seguros, e a gente tá vendo que é dor de cabeça, né? Então a gente Claro, só sem passa dúvida. aquilo que é extremamente seguro. A concentração usual é de 5 a 10%, né? Mas a dica é o seguinte: ano passado, deu uma viralizada no peróxido de benzoíla no TikTok, Uhum. que é tal coisa para acne, e teve milhares de views, e era uma diquinha, assim, não era a palavra de um especialista, era uma dica de TikTok. Fico alerta, porque na dica do TikTok, ninguém vai te explicar, você tem que cuidar dessa medicação assim, você tem que colocar na geladeira, você tem que usar de tal maneira. Exatamente. Então, fica um alerta que a dica da rede social, ela tem que ser filtrada, gente. A gente tem que ter um senso crítico. E que nada mais importante do que você que está com vontade de se cuidar é procurar um especialista para te orientar de maneira adequada. Porque essas sutilezas, como, por exemplo, armazenamento, métodos de usar, Quantidade que usa. quantidade, isso vai te ajudar tanto a se prevenir com reações inesperadas e indesejadas. Então, assim, filtrar, né? Tem que confirmar com quem de fato entende do assunto, né? Exato. E que estudou para isso e vai estar ali dando informações que vai deixar a pessoa segura. Mas, assim, enfim, o que é bom, importante a gente falar, que esse alerta do FDA corresponde a um produto vendido nos Estados Unidos, que não é a realidade do Brasil, por isso não teve recall no Brasil, e que sim, nós podemos usar com segurança o peróxido de benzoíla para o tratamento de acne e outras afecções como rosácea.
Ótimo. Então, aqui no Brasil, todo mundo tranquilo. Quem comprou por aqui, quem trouxe de fora, Joga fora. joga Joga fora, né? E se consulta aqui, compra um remédio indicado por Exato. vocês, né? Muito obrigada por tirar essas dúvidas, porque tenho certeza que, olha, estava ali esquentando a cabeça de muitos pacientes, né? Com certeza. Então, até semana que vem. Um abraço, pessoal. Mandem mais dúvidas no Instagram da Nova Brasil e no nosso Instagram. É isso.